as coisas santas e para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então não deixe de ouvir hoje, você vai entender muitas coisas, tá? Mas vamos orar. Eu quero neste momento, irmão e irmã em Cristo, convidar você para juntos nós termos um tempo de oração, tá? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a graça, a direção, que o Senhor nos ensine tudo aquilo que a gente precisa aprender hoje e que isto sirva de direção para as nossas vidas, que com o ensinamento que o Senhor vai nos dar hoje, a gente cresça na graça, cresça no conhecimento e que a gente abandone tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é hipocrisia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, buscamos, Senhor, o Teu perdão, pedimos que o Senhor nos limpe, nos perdoe e nos ajude a trilhar o caminho santo e correto. Peço, ó Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido e amado, que o Senhor nos ajude a entender tudo que vai ser dito hoje aqui. Senhor, abre o entendimento dos meus irmãos e irmãs, que eles possam, junto comigo, e que eu também possa, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos tantas coisas a aprender, ajuda-nos, Senhor, a nos afastarmos de tudo aquilo que é falso, hipócrita e mentiroso. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Eu vou lançar mão do Velho Testamento para mostrar para você algumas coisas. Quem está pelo Facebook já sabe as referências que nós vamos ler. É primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vamos ler versículos 2 e depois versículo 8. Não é versículos do 2 ao 8. Você viu aí como é que está escrito, né? Primeiro dos Reis, capítulo 17, versículo 2 tem um tracinho. Quando é do 2 ao 8 é a vírgula. Quando é um tracinho, são 2 versículos somente. Ou 3 se tiver um outro tracinho. Depois, versículo 18. Perdão, capítulo 18, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, vou ler o versículo 2, depois o versículo 8. Depois eu vou no capítulo 18 e vou ler o versículo 1. Tá certo? Se você tem a Bíblia, eu convido você para você ler junto comigo. Se você não puder ler, então eu convido você para ouvir. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 2, diz assim, ó: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo:
Só até aí. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Agora eu quero ler o versículo 8 do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Primeiro dos Reis 17, 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Agora eu quero levar você no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, versículo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Irmãos amados, irmãs queridas, eu quero me referir nesta manhã, assim, às pessoas que nos ouvem pelo rádio, não todas, claro, né? Mas eu sei que quem nos acompanha pelo Facebook, ou pela internet, ou pelo aplicativo, são pessoas que têm um entendimento, imagino também isso, um pouco mais apurado da Bíblia Sagrada. Enquanto que aqueles que nos acompanham pelo rádio, não todos, mas de uma maneira geral, são pessoas que ouvem várias programações. A pessoa ouve isso, ouve aquilo outro, ouve tudo que está audível, né? E aí ouvem coisas boas e coisas, infelizmente, que não são boas, são coisas ruins. Por causa disso que às vezes eu me reporto mais especificamente ao pessoal do rádio. Só por esse motivo. Porque quem entra num site para ouvir uma programação, quem já baixou o aplicativo, é porque sabe que ali vai ouvir determinadas coisas, né? Quem entra no Facebook para acompanhar o culto ao vivo é porque sabe o que quer ouvir, né? Mas o rádio é muito rotativo, né? O rádio, o sujeito está lá mexendo, aí ouve uma coisa, ele para. Aí ele não gosta, ele muda, né? E ouve tudo. Então, eu quero trazer para vocês a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é invencionice. Tem gente que inventa, pega a palavra de Deus e inventa. Mas a palavra verdadeira de Deus, ela é algo como um tesouro. Porque do jeito que o Senhor Deus falou com Elias, e nós lemos aqui, 1 dos Reis 17, versículo 2, lemos o versículo 8, depois nós lemos o capítulo 18, versículo 1, nós vemos que Deus falava com Elias. Falava. Elias ouvia Deus falar. Elias sabia que era Deus que estava falando com ele. E Deus falava diretamente com Elias. E eu quero dizer para você, irmão, irmã, ouvinte, que Deus ainda faz isso hoje. Deus ainda fala.
Você vê que, olha, ontem eu dizia dos detalhes ao se ler a Bíblia. E os detalhes são importantíssimos para a gente entender a Bíblia Sagrada, né? Nestas passagens que eu li aqui, você vê, veio a palavra do Senhor. 1 dos Reis 17:2. Depois você vai no versículo 8, está lá, veio a palavra do Senhor. Depois você vai no capítulo 18, versículo 1, está a mesma coisa, veio a palavra do Senhor. É a palavra falando. É claro que na época de Elias não se tinha a palavra escrita. O que se tinha era só o oral, era só a palavra ouvida. Depois a palavra de Deus começou a ser escrita. Continuou sendo a palavra, mas ela estava escrita. E é o que nós temos hoje, a palavra de Deus escrita. Veio a palavra. Esta palavra que veio está hoje escrita. Ela não estava na época de Elias. Elias ouvia e levava aquilo que ele ouviu de Deus para o povo. Do jeito que Deus falava com Elias, como é que Deus falava com Elias? Através da sua palavra. Não é isso, por causa disso que eu fiz questão de ler 1 dos Reis, fui lá no Velho Testamento, hein? 1 dos Reis 17, 2 e 8 e capítulo 18, versículo 1. É sempre veio a palavra. Do jeito que Deus falava no passado, Deus falava por meio da sua palavra. Ele fala hoje também por meio da palavra. Não tem uma nova palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo que Deus queria falar com a sua criação, o homem, está hoje escrito. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita e impressa. E temos também a palavra de Deus, né? Hoje você pode ter a palavra de Deus no celular, hoje você pode ter a palavra de Deus no tablet, no notebook, no seu computador, né? Veio a tecnologia e aumentou a gama de lugares aonde você pode ter a palavra de Deus. Por causa disso que nós dizemos que a palavra de Deus é viva. Porque é a mesma, não é outra. É a mesma palavra que foi dita lá atrás para Elias, ela é a mesma hoje. Ela continua viva, ela não morreu. Aquilo que foi dito para Elias não morreu, continua vivo. E a palavra de Deus, ela é pessoal. E a gente não consegue se esquivar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um negócio incrível. Porque ela consegue ser pessoal e ela consegue ser coletiva. Ela é pessoal no sentido que a gente não consegue fugir dela. Mas ela é coletiva porque ela fala para todos. Mesmo que as circunstâncias demonstrem o contrário, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Eu estava ouvindo hoje, aqui no Facebook, né? Alguém me mandou uma música
em inglês, e eu estava vendo, né? Falava mais ou menos, não era a palavra de Deus, mas a tradução da música falava isso. Só que falava de um amor entre um homem e uma mulher. Espero eu, né? Que tudo podia desmoronar, acabar, transformar, mas se aquela pessoa estivesse perto daquele que escreveu, né? Aquela pessoa estaria contente. E a palavra de Deus é isso e muito mais do que isso. Porque pode cair o céu, mas a palavra de Deus não vai nos decepcionar. E Deus fala hoje com você, meu irmão, fala hoje comigo. Deus fala através dos pregadores da palavra. Mas Deus fala também quando você lê aquilo que Deus falou. Porque a palavra não mudou, ela é a mesma. É claro que Deus falou determinadas palavras para determinadas épocas, né? Aquilo que Deus falou lá para Elias, aquilo foi para Elias, foi naquela época. E aí começam a surgir os problemas de interpretação, né? Por exemplo, Deus falou para Elias, eu estou aqui em 1 dos Reis, estou só esclarecendo você. Deus falou assim para Elias, olha Elias, você vai lá para Serepta, ali na região de Sidom, e você vai ali encontrar uma mulher viúva. As pessoas só ficam pegando, olha como se manipula a santa, porque a palavra de Deus é santa. E não importa se você manipula a palavra de Deus propositalmente ou ignorantemente. A palavra de Deus não pode ser manipulada. Faça você propositalmente para benefício próprio, ou faça você porque você não entende. A responsabilidade é sua. Você está fazendo errado, de um jeito ou de outro, manipulando ou mudando porque você não entende, né? Por que Deus mandou? Só estou esclarecendo para você a questão da palavra. Por que Deus mandou Elias ir lá para aquela região de Serepta? Tá? Porque aquela região, meu irmão, minha irmã, Deus tinha um propósito naquela região. Não era o propósito, o milagre da botija de azeite não era o propósito de Deus. Aquilo era para beneficiar aquela mulher a quem Deus usou. As pessoas falam do milagre. Olha, aquela mulher ficou com a botija, não sei o que lá, e papapi, papapá. Não, o milagre foi para beneficiar aquela mulher, mas o propósito de Deus está muito além daquele milagre do azeite na botija. Nós nem devemos dar tanta atenção a esta reprodução do azeite, mas é o que as pessoas dão atenção. Por exemplo, então vamos lá. Esta Serepta, só para você entender, vou rapidamente passar por isso, era uma cidade. E aquela região, a região de Sidom, olha só como eu preciso entender para não sair pregando bobagem. Aquela região de Sidom era controlada pelo sogro de Acabe.
um sujeito chamado Etibaal. Estou lendo porque eu escrevi esses nomes que é difícil de guardar. E este Etibaal, que era sogro de Acabe, levou as pessoas e induziu as pessoas a adorarem Baal. Era o Deus adorado lá. E aquela região passava por um período, toda a região, não era só a viúva, toda a região passava por um período de fome. Entendeu? Então por que Deus leva Elias para lá? Porque Deus queria, o Senhor queria que ele fosse conhecido naquela região. Deus não era conhecido e nem reconhecido. Quem era conhecido? Quem era reconhecido? Baal, que era o objeto de adoração. E Deus mandou Elias ir para lá. Vai lá, Elias. Vai lá, que você vai encontrar essa viúva. Como eu vou expor esta viúva? Eu vou ter que abençoá-la, vou ter que compensá-la. Porque ela vai ficar exposta a toda a região que deu guarida a um homem temente a outro Deus. E esta viúva, depois, você vai ler aí, né, reconhece Elias como um homem do verdadeiro Deus. Por quê? Porque tudo que ele falou aconteceu. Então o propósito de Deus era outro. Não era abençoar Elias, como falam, né? Primeiro para o profeta. Não tem nada a ver. É porque Deus leva Elias como se fosse um missionário. Não estou dizendo que Elias era missionário. É como se fosse alguém que ia levar para aquela região que era adoradora de Baal, ia levar para ali, a partir daquele instante, o verdadeiro Deus. E você vai ler, né, na sequência, no capítulo 18, que Elias vai até Acabe depois e vai por aí afora. Então Deus tem propósito. O propósito de Deus não é fazer a botija encher de azeite e outra botija. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Elias levasse para aquela região o verdadeiro Deus. Se vocês vão aceitar, ou se vocês não vão aceitar, o problema não era de Elias. Elias tinha que levar para lá o verdadeiro Deus. Por causa disso que os profetas recebiam de Deus a palavra. Profeta nenhum recebe de Deus hoje a palavra, porque ele já tem a palavra. Ele já tem. E você vê que há uma mudança muito clara na maneira dos profetas falarem, né? No passado, é como nós lemos aqui, veio a palavra do Senhor a Elias. Assim diz o Senhor. Não é? É sempre assim que você vai encontrar no Velho Testamento. Veio a palavra do Senhor a Elias. Assim, o profeta repetia exatamente do jeito que Deus falou. Não colocava ali a impressão dele. Era exatamente como Deus falou. Quando vem Jesus, Jesus já não fala mais isso. Você não vê nenhum dos profetas do Novo Testamento falando desse jeito. Porque a partir de Jesus, Jesus já não usa mais este termo. Veio a palavra do Senhor a Jesus. Assim diz o Senhor. Não, Jesus diz, em verdade te digo. Claro, Ele é o próprio Deus, Ele é o dono da palavra.
Ele é aquele que fala a palavra. Ele é aquele que emite o som da palavra. Entendeu? Então, qualquer profeta hoje que diga: olha, o Senhor me manda dizer, é mentira. É óbvio que é mentira. Só você estudar a Bíblia, você vê que Deus não manda dizer nada. Porque qualquer coisa que Deus nos mande dizer e que não está na Bíblia, se Deus manda dizer o que está na Bíblia, é só mandar a pessoa ler. Por que eu convido você para ler a Bíblia? Agora, se Deus está mandando dizer algo que não está na Bíblia, acabou, não tem nem que ouvir, porque não provém de Deus. E quando Deus fala conosco, o que você tem que fazer? Deus está falando com você. Você começou a ler a Bíblia e Deus, através da sua compaixão e misericórdia, fala com você. Parece que é Deus falando. Você fala, eu estou lendo aqui, parece que Deus está falando comigo. Né? E não pense você que Deus, quando fala com a gente, Ele só fala assim: olha, meu filho, como você é bonzinho, eu vou te abençoar. Olha, meu filho, você é uma maravilha de pessoa. Sabe, eu acho que você tem um lugar especial. Não pensa que Deus fala isso, não. Deus nos corrige, Deus nos orienta, Deus nos aconselha. Olha, meu filho, eu vou dar tudo o que você está querendo. O que você está querendo? No lugar daquela pessoa lá na empresa, pode deixar. Eu vou mandar aquela pessoa para a rua e vou pôr você lá. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é macumbaria. Isso não é cristianismo. Isso é sincretismo religioso. É a mistura de religiões. Deus nos orienta. E quando Deus fala com a gente, o que você tem que fazer? Alguns dizem que você tem que orar e ter ação. Inventaram isso, né? Algum desocupado pegou a palavra oração e falou: opa, orar e ação. Dividiu a palavra no meio. Oração é uma palavra só. Oração é uma palavra só. A pessoa dividiu a palavra no meio e disse: olha, você tem que orar e ter ação. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Você vê que isso é invencionice humana. Qual a reação correta que nós devemos ter quando Deus fala conosco? Qual a reação? Ouvir. A reação é ouvir. Esta é a reação, porque ouvir é uma das coisas mais difíceis de fazer. Nós temos uma dificuldade enorme em ouvir. As pessoas não ouvem. Elas ouvem um trecho, já começam a tirar conclusões, querer perguntar, querer falar, querer comentar de algo que nem ouviram ainda. E é isso que a gente faz com Deus. São poucas as pessoas que conseguem ouvir. A maioria é movida por uma excitação. A maioria é movida por uma carnalidade, por um mundanismo. Eu não tenho tempo, eu não posso ouvir, eu já entendi tudo que ele tem para dizer. As pessoas se agitam, andem. Ninguém tem tempo para ouvir. Por causa disso que ninguém lê a Bíblia. E por causa disso que Deus não fala com ninguém. E quando vem um Zé Mané qualquer dizendo: olha, assim diz o Senhor, por causa disso que todo mundo acredita. Porque não conseguem ler e ver a diferença. Que existe um Velho Testamento e existe um Novo Testamento.
diz que as pessoas hoje não têm paz interior. Porque Deus não consegue falar com elas. Deus não consegue falar com a gente. Porque as pessoas oram para pedir. Só pedir, 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 pedir. E só pedir coisas para este mundo. São pouquíssimas, raríssimas as pessoas que pedem bênção espiritual, entendimento, graça, compaixão, misericórdia. Todo mundo pede o quê? Bem-estar, status, facilidade. Por causa disso, as pessoas não ouvem Deus falando. Deus está falando, o sujeito não tem tempo de ouvir. Ah, não, já vou perguntar. Ah, não, eu não concordo. Mas você não ouviu tudo, como é que você não concorda? Você não concorda com o quê? Então, se você esperar acabar de falar, você vai ver que vai concluir, isso aqui vai estar resolvido. Em Gênesis, Deus diz assim: era a terra sem forma e vazia. Né? Deus inspirou Moisés a escrever isso. Disse Deus por meio da palavra. E foi criado o mundo. E Deus tem o mesmo poder hoje. Mudar, criar, transformar através da sua palavra. É a palavra de Deus que muda. Não é a unção, não é o poder, não é as doações, não é a nossa bondade. É a palavra de Deus que muda. Agora, se Deus, ou melhor, se a palavra de Deus não é implantada no coração de uma pessoa, ele não tem força nenhuma. Se a palavra de Deus não mora no coração da pessoa, como é que vai morar se a pessoa não conhece? Como é que ela vai conhecer se ela não lê, se ela não ouve verdadeiramente a palavra? Olha a importância de você ler, meditar. Não é, eu vou ler a Bíblia em 6 meses, 1 ano. Não sei se você vai levar 15 anos para ler a Bíblia. O que adianta você ler a Bíblia em 6 meses e não entender nada? Não saber nada do que você leu? As pessoas não oram. As pessoas pedem para o outro orar. E aqueles que querem ser pavões, você já viu pavão? Já viu, né? Na Lagoa do Taquaral tem lá alguns pavões lá. Eles abrem, o macho abre aquela cauda. Bonito, muito bonito. E está cheio de pavão. Nas igrejas está assim de pavão. Pessoas que querem aparecer, querem ser o centro. Não é Cristo que é o centro, só eles. E as pessoas pedem para esses pavões orarem. Eles não querem orar, não, você ora por mim. E eles incentivam, olha, você liga aqui para eu orar por você. Ora você. Por que você não ora? Qual que é o problema de você orar? Quem é que está por trás da sua vida? É o Espírito Santo de Deus ou é o diabo? Quem é que está por trás da sua vida que você não consegue orar? Pastor Mário, eu estou achando que é o diabo. Ora! Vírgula. A palavra de Deus expulsa o diabo. Não são os gritos, os berros, é a palavra. E
E vocês são incentivados pelos pavões, né? Pelas ratazanas de esgoto, pelas raposas, a ganhar dinheiro para gastar com eles. E você vê que isso que eles pregam é completamente antibíblico. É só você abrir. Hoje eu estou me atendo ao Velho Testamento. Você vê que o Velho Testamento, trabalhado com decência, trabalhado com temor a Deus, é completamente diferente desse Velho Testamento que se prega aí. Não é isso que o Velho Testamento orienta. Isaías capítulo 55, versículos 2 e 3. Gostaria que você abrisse. Isaías 55, versículos 2 e 3. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem e comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará nas mais finas refeições. Deem ouvidos e venham a mim. É Deus falando. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Aí as pessoas vêm no rádio, na televisão, porque hoje é o evangelho midiático, né? E fala para vocês que vocês têm que queimar na fogueira não sei da onde, comprar não sei o que, dar não sei o que lá, dizimar não sei o que. E as pessoas fazem, achando que estão seguindo a Deus, que aquilo é orientação de Deus. Por que não leem a Bíblia? O Espírito Santo de Deus, ele quer revelar a compreensão da palavra de acordo com a necessidade de cada um. Você tem uma necessidade, eu tenho outra, o outro tem outra. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você de acordo com aquilo que você precisa. A verdadeira pregação da palavra de Deus fala no geral, no coletivo, lembra lá no comecinho da conversa? E individualmente. As pessoas preferem ficar lendo livros de promessas. E aí correm o risco de serem drogados espirituais. É o que a maioria é. Drogado espiritual. As igrejas hoje, não tem a Cracolândia? Toda cidade tem Cracolândia. Lá em São Paulo, lá naquela região do centro lá, né? Aqui em Campinas tem, todo lugar tem. As igrejas hoje se transformaram num lugar, claro que não todas as igrejas, né? Existem igrejas sérias, que pregam verdadeiramente a Bíblia. Mas de uma maneira geral, as igrejas se transformaram num lugar onde se encontram para se drogar espiritualmente. As pessoas vão lá para se drogarem com mentiras. A droga espiritual é a mentira, é o mau entendimento da Bíblia Sagrada, é a pregação daquilo que Deus não prometeu ou daquilo que Deus não falou. Esta é a droga espiritual. E as igrejas se transformaram nas cracolândias. Lugar onde as pessoas se reúnem não é para adorar a Deus, porque o Deus que eles adoram não é o Deus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus do líder. É o Deus do líder. Então elas vão lá para se drogar espiritualmente. Aí saem de lá felizes. Do jeito que fica o drogado, né? O sujeito cheira a cocaína,
né, libera a serotonina, sei lá, aquilo da cabeça do sujeito, ele fica feliz por um determinado período. Se o sujeito fuma crack, fica felicíssimo por alguns instantes. Maconha, e vai por aí afora. Aquele que ouve a droga espiritual, que é mentira, fica da mesma maneira. Feliz, olha, Deus vai fazer, Deus tem promessa e vai. Aí passa um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, 20 dias. Não acontece nada. Aí a pessoa liga de volta. Olha, eu tenho ido aí, ora por mim. Ora, se lá é tão bom, se é Deus que fala, por que está pedindo oração então? Já não está indo lá? Porque está passando o efeito da droga espiritual. A pessoa sai de lá feliz, com o emocional. Vai dar tudo certo, como eles dizem, eu vou arrebentar. Só que na vida real, no dia a dia, não é assim. Não é tudo que vai dar certo. A maioria das coisas não dão certo. Não deu certo para você, vai dar certo para o outro. Não dá certo para o outro, mas dá certo para o outro. E as pessoas depois voltam lá para se drogar mais um pouquinho. É na quarta-feira, é na segunda, né? É na sexta, tem uns dias que as pessoas vão lá para tomar mais uma droga, mais uma dose da droga espiritual. E se esquecem que a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada. Na Bíblia está a palavra. Não leem. Aí são presa, fácil. 12 espertalhões. Porque não é possível, né? Uma pessoa fazendo a mesma coisa há 30 anos, 40, há 10. Não vê que aquilo ali está errado. Só não vê quem não lê. Quem não lê a Bíblia. E Deus vai cobrar. Vai cobrar dos pavões e vai cobrar daquele que segue a pavãozada. Deus vai cobrar, meu irmão. Minha irmã, Deus vai cobrar. E vai cobrar feio. Palavra de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia tem que ser lida, você tem que meditar e buscar a verdade através do Santo Espírito de Deus. A responsabilidade é sua. Se eu estou falando bobagem aqui, a responsabilidade é sua de estar ouvindo. É minha porque estou falando, óbvio, mas é sua de ouvir. Se eu estou falando a verdade aqui e você não segue, a responsabilidade é só sua. Ah, não, aquele pastor ele é muito chato, não sei o quê. A responsabilidade é sua. Qual foi a responsabilidade de Elias ao ir para a região de Sidom, lá em Serepta, aonde o sogro de Acabe é que mandava lá? Ele foi lá levar Deus. As pessoas seguiram ou não é problema dele. Ele foi lá e falou e mostrou o Deus verdadeiro. O Deus falso era Baal. Todo mundo conhecia, todo mundo seguia, mas ele foi levar o verdadeiro Deus. Ele cumpriu a missão dele. A minha missão é levar a verdade para você. Não é obrigar você a acreditar. Agora, se você ouve a verdade e não acredita, a responsabilidade é sua. Só sua.
Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou, nos ensinou, orientou. É claro, Senhor, o Senhor sabe disso, né? O tempo é corrido, a gente às vezes tem que pular algumas partes que são também importantes no conteúdo total. Ajuda os meus irmãos e irmãs que ouviram, Senhor, a explanação da Tua palavra, a direção sobre leitura, oração, sobre seguir a palavra verdadeira, e só podem saber se é verdadeira se a conhecerem. Ajuda, Senhor. Usa da Tua compaixão, da Tua misericórdia para aqueles que estão enganados e estão seguindo os pavões. Continua falando conosco, Senhor, nos livrando do mal, principalmente da mentira. Senhor, como a mentira é algo horrível, Senhor. Como a mentira é nociva. A mentira corrói mais do que o ferrugem, mais do que o câncer. Fica conosco, Senhor. Sustenta-nos nas nossas fraquezas e debilidades. Esta é a minha oração, Senhor. No nome do Cristo Jesus. Amém.